Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais essa live, hoje terça-feira, 8 horas da noite, e nós vamos falar sobre inadequação. Você já se sentiu inadequada em algum lugar, em algum ambiente que você estivesse, em algum lugar que você entrou? Algumas pessoas você não se sente adequada naquele local, com aquelas pessoas. Vamos entender quais são os pensamentos que geram esse sentimento e qual é o comportamento que nós temos em relação a esse sentimento, a esse sentir. Vamos entender como que isso atrapalha a nossa vida profissional. Como que nós, coaches, profissionais de desenvolvimento humano, como que a gente trabalha com uma pessoa que tem uma crença de inadequação, que se sente inadequada, que se sente com vergonha de estar em alguns lugares com algumas pessoas, ela não consegue ser quem ela é. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá, vamos começar nossa live. Já clica aqui no aviãozinho para você que está chegando agora. Clica aqui no aviãozinho, já manda para todo mundo da sua lista, convida a galera para chegar aqui, a mulherada, todo mundo para participar. E você que está assistindo no gravado, deixa aqui seus comentários e se você gostou dessa live, se você gostar, a partir de agora, já deixa seu comentário e compartilha com todo mundo que você tem aí na sua lista e que vai ajudar. Então vamos lá, vamos começar a entender o que é esse sentimento de inadequação. É quando nós entramos em um lugar e a gente não se sente adequado, parece que a gente se sente constrangido, como se talvez até estivéssemos fazendo alguma coisa errada. É uma sensação estranha, é um negócio esquisito. É um lugar que você entra e você não se sente à vontade. Pessoas com quem você está, você também se sente dessa forma. Às vezes não é o lugar, mas são as pessoas com quem você está. E você não se sente adequada, você se sente constrangida, você se sente mal naquele lugar e você não consegue ser você. Você fica a todo momento pensando como agir, o que falar, e aí vem uma voz na sua mente e fala: nossa, você falou isso e agora vão pensar isso sobre você. Enfim, é uma conversa interna que acontece quando nós temos esse sentimento de inadequação, quando a gente não se sente parte daquele lugar, parte daquelas pessoas, parte daquela comunidade. É uma sensação muito estranha e você não consegue interagir com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Sabe quando você chega em um lugar de nível social diferente do seu, ou com pessoas de nível social, financeiro diferente do seu, e você não se sente bem? Então, começar a entender o que acontece por trás dessa sensação de não estar adequada, com a roupa adequada, falando adequadamente, se comportando adequadamente em um ambiente ou com algumas pessoas. Todo comportamento, todo sentimento, ele é regido por uma crença, ou seja, ele vem a partir de um pensamento interno que você tem em relação àquele local ou aquelas pessoas. E isso é ouro puro. Por quê? Porque quando você sente e percebe que sentiu alguma coisa, é importantíssimo que você pare para entender o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo. Isso faz parte do autoconhecimento. Quando nós entramos para esse mundo do autoconhecimento, a gente começa a fazer esse treino e a gente para de empurrar para debaixo do tapete coisas que incomodam, coisas que a gente sente não é legal. Isso é um alerta para quem já está no treino, para quem já está no caminho do autoconhecimento, isso é um alerta e a gente adora. Porque quando isso acontece, quando tem algo que me incomoda, eu paro para entender o porquê que isso está me incomodando. Quais são os pensamentos
que estão por trás desse sentimento, porque o pensamento, olha só que interessante, por isso que eu falei, pega água e papel para vir para essa live. Por trás de um comportamento existe um pensamento que dá um play em um sentimento. Então, olha só o mecanismo. Primeiro, vem o pensamento, que às vezes está lá no nosso subconsciente, a gente sabe qual é esse pensamento, porque é um pensamento enraizado, é um pensamento que vem lá da minha infância, então eu não tenho consciência sobre ele, mas ele existe e ele está lá, e ele está dando play em um sentimento. O que é um play? É como se a gente estivesse apertando ali um botão, acionando ali um controle, né? Onde a gente dá um play na música, no filme que a gente quer assistir. E é assim que funciona quando tem um pensamento interno que a gente não sabe qual é, que a gente não reconhece. Ele dá um play na nossa emoção, no nosso sentimento. E é a partir daí que a gente tem uma reação, que é o comportamento. Então eu vou ter um comportamento, uma reação para aliviar aquele mal-estar, aquilo que eu estou sentindo e que não tá bom para mim. Então, quando eu crio esse pensamento, essa crença, automaticamente, porque vem um sentimento e vem um comportamento que vai trazer um alívio. A nossa mente busca sempre alívio, ela busca formas mais fáceis para a gente reter energia, para não desperdiçar energia. Então, rapidamente, a nossa mente busca um meio de alívio e de facilidade. Então, naquele momento, nós aprendemos um comportamento que é bom para nós, que é útil, que naquele momento nos fez bem. Então, a nossa mente, ela memoriza, ela grava, ela deixa isso registrado, guardado, tatuado lá dentro, de uma forma que, a partir do momento que eu começo a crescer e entro na vida adulta, pode ser que esse comportamento que foi bom lá atrás, quando eu aprendi essa crença, esse comportamento não faz mais sentido hoje e ele começa a me atrapalhar. Ele foi muito bom, mas nesse momento ele está atrapalhando alguma área da minha vida. E tem alguma área da minha vida que começa a gritar e a mostrar que tem alguma coisa que precisa ser vista, revista, e algum comportamento que precisa ser mudado. Então é a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento que a gente consegue mudar o resultado que nós temos hoje. Então, quando nós sentimos que estamos inadequados em algum ambiente, começa a se perguntar: por que eu estou me sentindo inadequada? Teve uma vez, muitos anos atrás, eu vi uma pessoa, eu estava num ambiente, na casa de uma amiga, e essa amiga convidou as pessoas que estavam lá para entrar, para conhecer a casa dela, né? Então, às vezes, em algumas regiões existe essa cultura, né? De mostrar a casa, entra aqui, vem conhecer minha casa, vem ver como é, né? Vem ver minhas coisas, enfim. Né? Carro, né? Às vezes quando a pessoa compra um carro, ela te convida para ver o carro, para experimentar o carro, dar a chave na mão. E nesse momento, né, que eu me lembro, que eu me recordo, era na casa de uma amiga. E ela chamou uma pessoa que estava lá e a pessoa disse assim: eu não vou ver porque é algo que eu não posso ter, então eu nem quero olhar. E eu lembro disso até hoje, porque essa frase, essa resposta que a pessoa deu me impactou muito. Foi muito impactante, né? Você vê uma pessoa convidando para conhecer a casa e você ouvir de outra pessoa, da pessoa que está sendo convidada, que ela não vai porque ela não pode ter e então ela não quer nem olhar para aquilo, porque ela não quer passar vontade. Foram essas as palavras mais ou menos que a pessoa usou naquela época. Isso me impactou demais, porque imagina a dor dessa pessoa naquele momento de não querer nem olhar. Olha o pensamento interno. É uma crença muito profunda, muito raiz, e dá para entender por que quando uma pessoa tem esse tipo de pensamento, ela realmente não conquista uma casa bonita, uma casa grande, uma casa com piscina. Naquela época nem tinha, na casa dessa minha amiga, agora já tem.
Então, dá para entender, porque é uma falta de merecimento tão grande, é uma sensação de incapacidade tão grande que são regidas por pensamentos, por crenças que foram instaladas, aprendidas em algum momento. E o comportamento aprendido, qual foi para essa pessoa na época? Eu não quero nem olhar. E aí a gente começa a entender por que algumas pessoas elas não encaram a realidade. Por que algumas pessoas não olham para os fatos que de verdade estão acontecendo? Por que algumas pessoas procuram olhar para outras coisas enquanto está tudo pegando fogo? Ela prefere não olhar, ela prefere buscar uma outra realidade para aquela situação. Então, em algum momento, ela aprendeu esse comportamento de não encarar a realidade, de não olhar para o que realmente está acontecendo e de sair daquele como se nada tivesse acontecendo, como se toda aquela situação, né? Que às vezes a gente olha do lado de fora e vê que é grave e que a pessoa tá fora ali de sintonia, né? Não tá prestando atenção, ela não quer, é um mecanismo, né, de defesa que ela criou e foi assim que a mente dela encontrou uma forma para que ela reagisse e se comportasse. Então, quando você trabalha com alguém, você trabalha com desenvolvimento humano, você trabalha com desenvolvimento pessoal, você é coach, você é terapeuta, você trabalha em uma área de gestão, que você trabalha com pessoas, é muito comum a gente observar pessoas com esse tipo de comportamento. E aí o que acontece? Quando a pessoa não se sente adequada ao ambiente, pode ser que, dependendo do que ela aprendeu dentro do conjunto de crenças dela, do sistema de crenças dela, ela prefira não olhar para aquilo. Por isso que muitas vezes a gente fala com a pessoa mais de uma vez e ela não faz, ela não... É como se a gente estivesse falando grego, né? A gente usa essa expressão, será que eu estou falando grego com a pessoa? Será que ela não entendeu o que ela tem que fazer? Será que ela não entendeu o que é para fazer? Será que ela não entendeu o que está acontecendo com ela? É muito interessante. E aí a gente começa a entender o seguinte, para trabalhar com esse perfil, com essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, você vai ter que acessar uma crença raiz, uma crença interna. Você vai ter que entrar e achar a causa desse comportamento. Não adianta a gente olhar a partir de agora e olhar para frente, porque você precisa entender a raiz do comportamento, o que aconteceu lá atrás, em algum momento da vida da pessoa, que ela aprendeu esse comportamento. Ela aprendeu a se comportar dessa forma. Então, não é agora que ela está agindo assim. Esse é um comportamento aprendido, é um aprendizado. E ela se acostumou com esse comportamento que foi aprendido e que ela repete há muito tempo. Então, não dá para falar assim, eu vou tratar daqui para frente, eu vou olhar para o problema agora e a gente vai, daqui para frente vai resolver. Não, você vai ter que olhar na raiz, aonde foi que essa pessoa aprendeu esse comportamento, o que aconteceu. Então é a partir do aprendizado, é do momento do aprendizado que você consegue destravar esse cliente, esse profissional, esse funcionário colaborador da sua empresa que você trabalha. Então, é muito gostoso quando a gente pensa que dentro da área do desenvolvimento humano, você vai olhar para o problema atual e a partir daqui você vai. Não é assim que funciona. Dependendo da trava que a pessoa tem, do bloqueio que o seu cliente tem, você vai ter que olhar na raiz, você vai ter que olhar e ajudar ele a chegar na raiz, aonde foi que ele aprendeu esse comportamento. E é assim que nós fazemos conosco, né? É assim que eu faço comigo, é assim que você, profissional, vai treinar o seu comportamento para você também evoluir. Porque chega um momento da nossa vida,
da nossa vida profissional que você pode entrar num efeito platô, que você vai chegar no momento da sua vida profissional e não vai conseguir passar para o próximo nível. E o que isso significa? Significa que tem algum comportamento aprendido que não está funcionando hoje e você precisa parar para olhar para isso. Então, toda vez que eu venho para uma live e que eu trabalho um cliente e que eu trabalho as minhas mentoradas, nós vamos entender na prática como isso funciona, a gente passa pelo aprendizado, a gente passa pela transformação e aí aprende qual é a técnica, como chegar na raiz, como fazer o meu cliente entender o que está acontecendo com ele para que eu, como profissional, consiga ajudá-lo a chegar em uma resposta. Fazer uma pergunta que gera uma reflexão tão profunda que muitas vezes há anos essa pessoa está buscando e ela ainda não conseguiu encontrar. Então esse é o profissional de desenvolvimento humano, esse é o coach de valor, esse é o coach que nós precisamos hoje, né? Esse é o profissional competente que vai chegar na raiz da questão e vai destravar, vai tirar o cliente daquele estado de bloqueio que muitas vezes ele procura há anos e naquele momento ele vai entender o que aconteceu com ele e vai mudar, essa chave vai virar e o comportamento muda. Então o seu cliente ele vai começar a perceber de uma semana para outra como isso já mudou a vida dele. Como que uma sessão, como que uma conversa, como que uma técnica e um método muda a vida, uma vida inteira em um momento. Porque uma vida inteira ela é mudada a partir de um momento. É aquele momento que você dá o basta na sua vida e que você consegue entender o que aconteceu com você. E você aprende a se autoconhecer e não depender mais de outras pessoas para você conseguir evoluir, progredir e ganhar dinheiro com o seu negócio, com o seu trabalho. Então, quando você se sente inadequada em um local, quando você se sente inadequada com algumas pessoas, com alguma roupa, enfim, quando você sente essa coisa esquisita, estranha, que é essa inadequação, né? Essa forma que a gente não se sente adequada naquele ambiente, naquele lugar. Por quê? Porque tem algo falando ali. Ou é porque você tem uma crença de não merecimento, que está dizendo para você que você não merece estar ali, ou que você não tem capacidade para estar ali. Muitas vezes existe uma confusão imensa em relação ao valor, ao seu alto valor. E muitas vezes o que acontece? Quando você está num lugar ou com pessoas que têm muito mais dinheiro que você e você se sente mal, você se sente inadequada, é porque você está misturando o seu alto valor com valor financeiro, com valor dinheiro, monetário mesmo. Então, a grande confusão é quem tem dinheiro pode mais, quem tem dinheiro pode isso, quem tem dinheiro pode ter aquilo, mas eu não tenho dinheiro, então eu não posso. Tá vendo a confusão? A Aline falando aqui exatamente. Oi, Regiane, oi, Aline, Val, pessoal entrando aqui. Sejam bem-vindas. Olha lá, a Aline falando, já me senti assim muitas vezes. Exatamente, tem lugar que a gente entra e a gente não se sente bem. E aí é ótimo quando a gente tem essa consciência, puxa vida, olha só, eu tenho uma oportunidade agora de entender o que está acontecendo comigo. Por que eu não estou me sentindo adequada? Quais são os pensamentos? E aí você ativa essa intenção em você de entender quais são os pensamentos que está regendo esse sentimento, de não se sentir adequada nesse lugar, com essas pessoas, com essa roupa, né? Então, qual é o pensamento que vem? Porque aí você pega a crença, você entende qual é a crença que está regendo esse sentimento e esse comportamento que você tem. Porque muitas vezes a pessoa para de ir em determinado lugar, ela para de se relacionar com determinadas pessoas porque ela não se sente bem. Então, olha o comportamento.
se retirar, não se mostrar, não falar. Percebe como que a crença vai movimentando e vai regendo o comportamento? Então ela dá um play na emoção, a emoção gera um comportamento e você passa a repetir. Só que se você aprendeu isso em algum momento da sua vida, muitas vezes lá na sua infância, lá quando você era criança, o que acontece? Agora na sua vida profissional, o que você começa a fazer? Você para de falar, você para de frequentar lugares, você para de se expor. E dependendo do seu trabalho, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, são comportamentos essenciais. Você precisa se expor, você precisa estar no meio de pessoas, você precisa conversar com as pessoas. Então, se você se sente inadequada, qual é a crença que você precisa quebrar em relação a isso para que o seu comportamento mude e você pare de se esconder, para que você pare de não se mostrar, porque um profissional de desenvolvimento humano, isso é essencial. Olha o que a Aline está falando aqui. Agora eu tenho confiança, um sentimento de segurança. Excelente, Aline. A Aline é minha mentorada, né, da última turma. A Aline entrou para a turma da mentoria. Então, ela entende, né, o que eu estou falando aqui. E olha só, hoje ela fala aqui, eu já me sinto confiante, eu já me sinto com segurança. Por quê? Porque você começa a aprender a se conhecer, o autoconhecimento, a trabalhar isso em você e deixar de depender de outras pessoas. Muitas vezes a segurança e a confiança vem de um comportamento que você aprendeu, que você depende de uma validação externa. Que alguém te fale, sua roupa tá legal, nossa, como você tá bonita, seu cabelo tá ótimo, gostei do seu batom. Nossa, esse lugar foi feito para você. Só que quando alguém chega para você e não dá essa validação, ela valida de outra forma, falando que, nossa, essa roupa não ficou apropriada para você, esse batom não combinou com você, esse lugar não é para você, você acredita. Porque você está colocando o que você é na mão do outro. Você deixa de decidir por você e começa a tomar as decisões pelo que os outros estão falando para você. Então, a validação externa, ela é muito perigosa e ela vem de um sentimento de incapacidade, de insegurança, de falta de confiança, de autoestima muito baixa. Pessoas que têm muitos ciúmes, por exemplo. O que é o ciúmes? O ciúmes é uma falta de confiança e uma insegurança, uma autoestima muito baixa. Quando eu não acredito em mim, quando eu não me valido e não sei o meu alto valor, eu busco formas de ter validação. E é por isso que muitas pessoas têm um sentimento doentio dos ciúmes, porque é uma doença da alma, os ciúmes. Então a gente precisa tomar muita atenção em relação ao que a gente sente, como a gente se comporta. Como que eu me comporto diante de determinadas situações? Por que eu não posso falar, tudo bem, mas eu gosto da roupa? Ou não falar nada e simplesmente continuar usando a roupa que eu gosto de usar, o sapato que eu gosto de usar e de chinelo aonde eu quiser ir. Esses dias eu comprei um tênis novo para minha filha, porque os tênis dela já estão bem apertados, gastos e tudo mais. E aí precisava de um tênis novo para sair, para ir para outros lugares, eu comprei. E aí a gente foi viajar no final de semana. Ela não usou nenhuma vez o tênis no final de semana. Ela só usou meia e chinelo, ou só chinelo, ou a meia com chinelo. E ela falava assim pra mim, mãe, não quero pôr o tênis, eu quero ficar de chinelo. Tá bom, filha, pode ficar de chinelo. Por quê? Porque é importante que a pessoa se sinta bem do jeito que ela quiser. É importante que ela se sinta livre, que ela se sinta confiante do jeito que ela quiser, com a roupa que ela quiser, com o batom que ela quiser, com o sapato que ela quiser e de chinelo na padaria se ela quiser. Então, não depender da validação dos outros. Isso é muito
muito claro quando a pessoa tem muita insegurança, quando ela não tem confiança, quando ela tem uma autoestima muito baixa. Então ela precisa da validação do outro o tempo todo. Só que você não vai ter a validação do outro o tempo todo, porque as pessoas julgam, a opinião das outras pessoas são diferentes da sua. Então é o seguinte, ou você começa a olhar para os seus valores e para de ficar buscando defeito e formas de se sentir inadequada, com vergonha, achando que não é para você, que você não pode, que você não tem merecimento, entendendo como isso, quais são as regras que funcionam, né? As crenças, o seu sistema de crenças que falam com você o tempo todo. Ou você muda isso e muda o seu comportamento, ou você vai continuar tendo o mesmo comportamento e os mesmos resultados. Você vai continuar se sentindo inadequada, você vai continuar se sentindo insegura, com falta de confiança, com autoestima baixa, e não vai conseguir conquistar o que você deseja profissionalmente. Você não vai conseguir ter sucesso profissional se você tem esses tipos de sentimento, né? Quando você se sente inadequada em um ambiente, em um lugar, e aí você começa a sabotar o seu comportamento. Você deixa de fazer aquilo que você precisava fazer e você se cala, você se esconde, você se diminui, porque você acha que você não é tudo aquilo que estão falando. Então, mesmo quando você recebe uma validação positiva, quando alguém elogia você, você acha que aquilo não é para você, que aquilo está sendo muito para você. E você deixa de merecer aquilo que as pessoas do lado de fora estão enxergando que você tem, mas você não consegue identificar esse valor. E se você é essa profissional que trabalha com desenvolvimento humano, se você é coach e você não enxerga esse valor em você, como que você vai enxergar esse valor no seu cliente e trabalhar essas questões do seu cliente? Porque vai chegar cliente assim para você. Vai chegar cliente que vai precisar da sua técnica e do seu olhar para isso. E se você já conseguiu fazer essa transformação em você, vai ser muito mais fácil você transformar o seu cliente. Você conseguir destravar, desbloquear o seu cliente com técnicas, com método e muito mais com experiência própria. Porque você já passou, você já conhece o caminho. Você entende o que o seu cliente está falando para você. Então você não vai trabalhar de forma superficial. Você não vai ser uma profissional que a gente escuta por aí, onde as pessoas tiram sarro de um coach, onde as pessoas falam mal da profissão, porque se você passar pela transformação, você sabe quem você é, você sabe o seu alto valor. Então não importa o que estão dizendo por aí, porque você sabe quem você é e você sabe como transformar o seu cliente. Você sabe como fazer isso de uma forma profunda e efetiva. Entende o que eu tô falando? A Aline falando aqui, ó, merecimento para evoluir. Claro, por quê? Porque quando você tem crenças de não merecimento, você não evolui. Se você não aceita um elogio, se você não aceita quem você é, porque você não enxerga quem você é, como que você vai evoluir? Você precisa se enxergar como você é, de fato. Os seus valores, ter o seu alto valor muito bem claro para você. Saber quais são os seus poderes, aquilo que você faz muito bem. É se olhar no espelho e se reconhecer como profissional, como pessoa, como mulher, como quem você é de fato. E se você quiser ir de chinelo na padaria e alguém te olhar torto, tá tudo bem. Porque quando você se reconhece, não importa uma validação externa, o que importa é a sua validação. Você sabe quem você é, então você faz de propósito, você faz com propósito, você se veste do jeito que você quer, com segurança, com confiança, e você vai atender o seu cliente com essa energia. Como que você vai atender um cliente com uma energia de uma pessoa que não se sente adequada,
com a energia de uma pessoa que não se sente com merecimento, que acha que não é capaz o suficiente e acha que vai esconder isso debaixo do tapete. Não esconde, porque essa energia vai com você e você vai atender o seu cliente dessa forma. E é assim que a gente se comunica. O cliente vai se identificar com você em alguns pontos, em outros ele pode se repelir. Então, quando você vai atender um cliente, se você passou pela transformação, se você entendeu, se você sabe trabalhar você, autoconhecimento, e você entende o quanto isso é importante e profundo para você, é esse valor que você vai levar para o seu cliente. Quando você não entende esse valor, quando você não entende o quanto isso é poderoso, como que você vai transmitir isso para o seu cliente? Como que o seu cliente vai saber que é importante ele fazer isso na vida dele, para que ele tenha os resultados na vida dele, na empresa dele, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida amorosa, financeira, na prosperidade financeira dele? E ele não vai reconhecer. Porque se você não reconhece isso em você, na sua vida e na sua vida profissional, é isso que as pessoas vão enxergar em você. Elas também não vão acreditar, elas também não vão enxergar como algo bom, como algo de valor. Então é assim que nós, profissionais de desenvolvimento humano, coaches, é assim que nós valorizamos a nossa profissão. É assim que a gente se sente adequado, olhando no espelho e sabendo quem nós somos e o que nós estamos fazendo. O que eu estou transformando? Não é uma vida, são milhares. Porque a partir do momento que eu levo o resultado para uma pessoa, essa pessoa que sai dali transformada, ela tem um núcleo familiar dela que vai ser transformado. Ela tem um núcleo de amigos dela que vai ser transformado. Ela tem a comunidade, os vizinhos dela, todo o convívio de relacionamento de uma pessoa que foi transformada também vai gerar impacto, porque isso muda o sistema. Então, não é uma pessoa que você trabalhou, atendeu e conseguiu mudar, são milhares de pessoas. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: você talvez não se lembre de uma pessoa ou outra que você transformou, porque são muitas, são milhares, mas todas elas vão lembrar de você. Todas elas vão lembrar da transformação que você levou para a vida delas, a transformação positiva, de virada de vida, de mudança de vida, de nível. Então, não se sentir adequada a um local, não se sentir adequada em um ambiente com algumas pessoas, o que isso significa para você? Aonde foi que você aprendeu que você não é adequada? Aonde foi? Quando foi? De que forma foi que você aprendeu a ter esse comportamento de se esconder, de não falar, de não se expor? Teve algum momento da sua vida que foi isso que você aprendeu, e é por isso que hoje a sua vida profissional ela não anda, porque você se esconde, porque você bloqueia, você sabota um comportamento de uma grande profissional que está aí, doida, gritando, né, querendo se mostrar para o mundo, transformar vidas, mudar o mundo mesmo. E isso não é exagero e não é demagogia, porque quando a gente faz a nossa parte, nós estamos sim mudando o mundo. Nós estamos indo contra a grande massa, a gente está indo contra a manada. Então, a gente sai daquele movimento de robôs, né? Onde está todo mundo correndo para o mesmo lado, todo mundo trabalhando que nem doido, mas ninguém sabe por que está trabalhando, ninguém sabe, acha que trabalha para pagar boleto no final do mês, acha que trabalha para pagar conta no começo do mês, né? E aí recebe um valor ali, teto financeiro, que é o seu conjunto de crenças, aquilo que você acredita sobre a capacidade de receber,
aquele valor e aí a pessoa passa anos recebendo aquele mesmo valor financeiro. Então, não dá para viver assim. Chega o momento do basta. Chega o momento em que você olha para a sua vida e fala: não, eu já estudei muito, eu já li muito, eu já aprendi. Eu preciso colocar em prática e eu preciso ser bem remunerada por isso. Então, não dá mais para ter o mesmo comportamento e querer resultado diferente. É preciso mudar o comportamento. E para mudar o comportamento, eu preciso entender qual é a crença que está regendo esse comportamento, para que eu faça uma mudança efetiva, para que eu mude o meu comportamento e eu tenha resultados diferentes. Então, eu começo a entender e não me sentir mais inadequada. Eu posso estar em qualquer lugar, com qualquer roupa, com qualquer sapato, com qualquer pessoa e me sentir bem, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu olho para mim e reconheço o meu valor e eu entendo que o meu valor, o meu alto valor, não tem a ver com a questão financeira, de classe social diferente para que eu me sinta inadequada. Não, eu vou me sentir bem em qualquer lugar que eu estiver, com qualquer pessoa que eu estiver, ok? E como profissional, eu vou conseguir ajudar o meu cliente, porque eu passei pelo processo, eu aprendi. Então agora eu sei quando ele fala que ele não está se sentindo bem em algum lugar, com algumas pessoas, eu já sei o caminho para poder ajudar. Eu já sei quais são as perguntas, eu sei qual técnica, eu sei qual método. Eu posso ajudar o meu cliente a chegar e a encontrar uma solução para ele, para que ele mude de vida, para que ele passe para um próximo nível, para que ele tenha mais felicidade, prosperidade financeira, prosperidade na vida, para que ele consiga ser uma pessoa mais feliz e plena. Então, quando nós passamos pelo processo, a gente já sabe qual é o caminho. Eu já passei pela ponte, então eu reconheço essa ponte, então eu sei, eu consigo ajudar com mais facilidade o meu cliente. Então, por exemplo, quando a gente pensa num médico, por exemplo, um pediatra, se eu tiver duas pediatras, né? Uma pediatra que ainda não tem filho e uma pediatra que tem filho, qual pediatra que eu escolho? Qual pediatra eu acho que pode me ajudar mais? Fala aqui para mim. Se eu tenho uma pediatra com filho e uma pediatra sem filho, qual pediatra, se eu tiver que escolher entre uma e outra, qual pediatra você escolhe para levar seu filho? A que já tem filho ou a pediatra que não tem filho? Entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente consegue ajudar só com técnica, só com método. Dá para fazer? Dá. Mas quando nós passamos pelo processo, quando a gente entende o caminho, fica muito mais fácil. Então, quando eu vou conversar com uma pediatra que também é mãe, ela não entende só o lado médico e funcional ali daquilo que eu preciso para o meu filho, para minha filha, naquele momento que ela está com alguma doença, alguma questão de saúde. Mas ela me entende como mãe. Ela entende as minhas aflições. Ela sabe o medo que uma mãe sente quando um filho está doente, quando o filho não está com uma saúde boa. Entende o que eu estou falando? Então gera uma conexão. Não é só algo técnico, não é só algo, olha, toma esse remédio, pronto, acabou e tchau, obrigado, né? E vamos resolver. Não. Ela tem uma conversa não só de médica para cliente, para paciente, mas também de mãe para mãe. Então é diferente. Então, quando eu sou uma profissional que passo pelo processo de autoconhecimento, passo pelo processo de entender quais são as crenças que regem os meus sentimentos e os meus comportamentos, e eu começo a mudar o meu comportamento para ter um resultado diferente, quando eu vou para campo ajudar o meu cliente, eu consigo fazer uma transformação na vida dele muito mais profunda, porque eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está passando. Então eu crio um elo de conexão.
E todas as relações são de conexão. Um cliente que chega até você, uma pessoa que chega até você, ela chega porque de alguma forma você criou uma conexão. Você teve uma conexão com ela, pode ser positiva ou negativa. Mas se ela gosta do que você fala, se ela gosta do que você faz, se ela gosta do que você vende, é porque gerou uma conexão. E essa conexão vem da nossa energia pessoal, daquilo que nós somos verdadeiramente, com integridade. Não é aquilo que eu estou tentando ser ou fazendo de conta que eu sou, não. É aquilo que eu sou de verdade. É isso que conecta com as pessoas. É quem você é de verdade. Por isso que quando a gente viaja com os amigos no final de semana, a nossa união, ela fica maior. Quando a gente convive mais com algumas pessoas, a conexão aumenta. Agora, pode ser que diminua também, porque eu percebo que com aquela pessoa eu não tenho tanta conexão. Percebe? Mas quanto mais eu conheço a história do outro, mais eu me conecto com o outro. Então, quando eu passo pelo processo e deixo de me sentir inadequada, porque eu gerei uma confiança, segurança em mim e minha autoestima melhorou muito, eu consigo ter relações mais saudáveis, eu consigo me conectar com o meu cliente de uma forma mais efetiva, eu consigo ter relacionamento amoroso, familiar com o filho de uma forma muito mais profunda e verdadeira, e mais leve, mais saudável. Por isso que quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais poder eu tenho, mais segurança eu tenho e mais livre eu sou. Porque quanto mais segurança eu tenho, mais confiança eu tenho em mim, mais livre eu sou. Por que eu sou mais livre? Porque eu vou na padaria de chinelo, eu vou em qualquer lugar com a roupa que eu quero, com a maquiagem que eu quero, do jeito que eu quiser. Então, eu me sinto livre a partir do momento que eu tenho confiança em mim. Se eu me sinto insegura, se eu não tenho confiança, se minha autoestima tá baixa, eu me sinto inadequada. Então, eu vou num lugar, eu não me sinto bem, eu estou com algumas pessoas, eu não me sinto bem, eu fico pensando no que eu vou falar, eu começo a tremer, eu não falo direito, eu não me relaciono como eu deveria. Aí tem alguma situação, passa aquela situação, a pessoa fala, nossa, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter me comportado dessa forma, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? Só que aí já passou a situação. E qual foi o comportamento? Ficar quieta, se afastar, né? Ficar longe, só que tá sendo bom esse comportamento? É isso que você tem que avaliar. Tá sendo bom para mim esse comportamento de me afastar, de ficar quieta, de não falar o que eu penso, de não falar o que eu acho sobre aquele assunto, de não me colocar sendo assertiva, né, em uma comunicação, em um relacionamento onde eu preciso falar o que eu penso, entende? Então chega um momento que você precisa olhar para o comportamento e pensar o seguinte: isso tá me fazendo bem? Se isso não estiver fazendo bem, é hora de mudar. O resultado que você tem na sua vida hoje só vai mudar a partir do momento que você mudar o seu comportamento. Não dá para ter resultado diferente com o mesmo comportamento. Então você aprendeu esse comportamento em algum momento da sua vida que foi útil para você, só que agora ele não é mais. Então precisa ter a mudança. Enquanto não tem a mudança, não tem resultado diferente. E aí fica nesse círculo vicioso, né? Fica aquele ratinho correndo na rodinha e não sai do lugar. Então, quando nós não olhamos para isso e a gente continua jogando a poeirinha debaixo do tapete, a situação vai se repetir, vai acontecer. Não adianta você se afastar, não adianta você se calar. Se você se afasta dessa pessoa que você não está conseguindo se expor, se expressar, vai aparecer outra igual. Vai aparecer uma outra situação, a mesma situação que você olha e fala, não é possível. Mas eu saí daquela situação porque eu não queria mais e agora me apareceu de novo. Eu me afastei daquela pessoa que não estava bom para mim, mas agora apareceu outra igual. Aconteceu de novo. Por quê? Porque você não mudou o seu comportamento. Então vai acontecer de novo. Enquanto você
não mudar o comportamento, o resultado não muda. Então a situação acontece de novo, aquela pessoa que você não quer vai aparecer de novo, vai aparecer uma outra pessoa com o mesmo comportamento, entende? Então é interessante, importante que você tenha autoconhecimento. Quais são as crenças que regem os sentimentos? Quais são os sentimentos que estão regendo o seu comportamento hoje? Qual é o comportamento aprendido que você aprendeu lá na sua infância, que você repete até hoje? E não tô falando daquele comportamento de ficar bicuda, de ser marrenta, não é esse comportamento infantil que eu tô falando. Eu tô falando de um comportamento que você aprendeu e que você carrega até hoje na sua vida adulta, que interfere diretamente nas suas relações e no seu profissional, no seu financeiro. Entende? Então é sobre isso. É por isso que é importante a gente entender sobre crenças limitantes. E é por isso que eu trabalho com esse foco. É por isso que eu trabalho desenvolvendo pessoas em relação às suas crenças, fazendo com que elas entendam o que aconteceu e mude o comportamento. E é por isso que eu trabalho os meus clientes, as minhas mentoradas, que são outras coaches, outros desenvolvimento humano, para que elas aprendam as técnicas, um método que ajuda a desbloquear o seu cliente. Mas elas também vão passar pelo processo, porque elas vão entender através da prática como isso funciona. E é aí que elas vão conseguir, né, vocês, trabalhar os seus clientes de uma forma muito mais efetiva, que traga muito mais valor para você e para o seu cliente. Eu não estou falando só de valor financeiro, eu estou falando de valor pessoal, onde agrega para você, para o seu propósito de vida, para aquilo que você vai fazer de propósito, né? Porque você se conhece. Então, 1 hora de live passando aqui, faltam 10 minutinhos. Eu vou encerrando por aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Coloca aqui coraçãozinho se valeu a pena essa live para você. Escreve para mim, pode escrever no direct, eu respondo para todo mundo. Deixa seus comentários, clica no aviãozinho, encaminha essa live para todo mundo. E eu espero vocês nas próximas lives. Essa semana ainda tem mais uma live. E toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu tô aqui com vocês fazendo essa live com muito conteúdo das próximas vezes. Se você tá chegando hoje, traz papel, caneta, água, anota tudo, anota os exercícios que eu sempre passo para vocês, porque isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, bom descanso, a gente se vê, até mais.